No Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Segundo dados da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, foram 19.928 novos casos de HIV registrados até junho de 2024. Esse boletim foi divulgado no final do ano passado. O estudo também apontou um aumento no número total de casos em comparação com o ano anterior. A infecção pelo HIV e o adoecimento por AIDS seguem como desafios significativos para a saúde pública no Brasil, com impactos expressivos em diferentes segmentos sociais, populacionais nos últimos anos. Para entender melhor como a população brasileira lida com HIV e AIDS, eu, Andréa Trigueiro, recebo aqui nos estúdios da Universidade Católica de Pernambuco, Ana Brito, que é médica, professora da Universidade de Pernambuco, pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz, epidemiologista com diversas pesquisas sobre AIDS aqui no Brasil. Recebemos também Thalita Nascimento, ela é enfermeira do Espaço de Saúde da organização não-governamental Gestos. A Gestos é uma ONG que atua para garantir os direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Além disso, contamos também com uma rede de parceiros que é formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Em 1983, foi notificado o primeiro caso de AIDS aqui no Brasil. Essa notificação foi feita no estado de São Paulo. O paciente, um homem jovem, homossexual, com febre e perda de peso, além de gânglios pelo corpo. Ele foi diagnosticado, na época, com tuberculose disseminada. Naquele tempo, a AIDS foi apontada como uma doença dos gays e isso levou a muito preconceito, discriminação e violação de direitos. O diagnóstico era como uma sentença de morte. De lá para cá, muita coisa foi desmistificada, novos medicamentos, novos tratamentos foram desenvolvidos, mas a AIDS hoje avança para cidades do interior, alcança mulheres em grande escala, pessoas heterossexuais, além de pessoas idosas. Ana, Thalita, em primeiro lugar, muito obrigada por terem vindo ao programa. Eu queria começar fazendo aí uma retrospectiva de como foi esse percurso, desde quando a AIDS surgiu até o que nós temos hoje. Quem gostaria de começar? Eu acho que como eu faço parte dessa história, eu posso começar. Nós aqui agradecemos a possibilidade de estar nesse programa, num momento importante para discutir essa questão da permanência da AIDS como um problema de saúde pública mundial, né? Embora a gente tenha avançado muito, como foi falado, tanto na questão das abordagens diagnósticas, terapêuticas e preventivas, mas persiste sendo porque é uma doença sobretudo comportamental. Ela é quase que totalmente transmitida, a via de transmissão é a sexual, é a mais importante. Sangue, a gente conseguiu controlar com o controle dos bancos de sangue e muita abordagem de redução de danos para a questão dos usuários de droga injetáveis. E outros usuários de droga não injetáveis também são mais vulneráveis ao adoecimento pela AIDS por conta da negligência, de uso de medidas preventivas, etc. Então, a AIDS, na realidade, ela chega no Brasil no começo dos anos 80. Retrospectivamente, a gente tem o registro de casos desde 81. Pernambuco realmente registra o primeiro caso em 83. Então, assim, é uma doença que já percorreu vários caminhos, como a gente já colocou. E hoje eu diria que é uma doença curável. Ela não é uma doença
que a gente possa dizer que você pode impedir que esse vírus, porque o vírus, o HIV, ele tem uma capciosidade muito grande, porque ele, diferente de outros vírus, ele ocupa o nosso sistema genético, o nosso sistema de DNA. Ele vai por vários caminhos se apropriar da nossa própria imunologia para se manter no organismo. Então, acho que Thalita pode colocar a questão mais da atualidade, como vem sendo esses novos casos, como é que tem enfrentado a infecção pelo HIV, porque, na realidade, a gente tem dois grandes problemas. Um é a infecção pelo vírus, que necessariamente não vai resultar na doença. No início dos anos 80, a gente tinha doentes, né, doentes de AIDS, ou seja, o sistema imunológico era extremamente comprometido e aí se instalavam as doenças oportunistas, né? Porque o HIV, ele define poucas doenças, tá certo? Mas ele, na realidade, ele depaupera o sistema imunológico e aí permite que outras doenças apareçam. Perfeito. Thalita, complementando aí o que a Ana já disse e jogando a bola para você, hoje até as nomenclaturas são mais atuais, digamos. Hoje a gente usa a expressão pessoas que vivem e convivem com HIV, com AIDS. É isso mesmo? Sim, sim, né? Como a doutora Ana falou muito bem, né? O HIV ele é um vírus, a AIDS é a doença que ele pode causar no seu estágio mais avançado, né? E hoje em dia, com o avanço das tecnologias, com o avanço das estratégias de prevenção, que a gente consegue atingir muito aquilo que a gente chama de população-chave, população-alvo, que são aquelas pessoas que tendem a ter mais situações de risco e exposição para a infecção ao vírus, né? E aí, para a gente tentar diminuir esse estigma que já persiste desde a descoberta do vírus, né? As nomenclaturas se atualizaram. Então, as pessoas que vivem com o vírus de HIV ou a AIDS, né? Que são aquelas já na fase da doença ou o próprio vírus HIV e que convivem aquelas que ao seu redor tem pessoas vivendo, né? E aí, quando a gente fala desses avanços de tecnologia também, a gente começa a pensar em estratégias de descentralizar essa oportunidade de acesso ao diagnóstico, né? Que é o grande desafio que a gente tem hoje em dia, que é justamente captar essas pessoas na fase em que estão com o vírus, para não chegar no adoecimento, que a gente tem um prognóstico muito melhor de evolução da doença, né? Perfeito. Bom, a gente vai ainda, né, conversar mais sobre esse assunto. E você que está aí assistindo o TVDH, não sai de onde está, porque no próximo bloco tem o quadro Conexão TVDH. A gente vai conversar com Nise Santos, ela é sanitarista do Ministério da Igualdade Racial. A gente volta num instante. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição traz o tema Como a população brasileira lida com HIV e AIDS. Agora a gente acompanha o quadro Conexão TVDH. A repórter Janiele Azevedo traz os detalhes para a gente. Acompanhem. No Conexão TVDH de hoje, vamos falar sobre saúde da população negra. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2011 e 2021, houve um aumento de 12% na proporção de pessoas negras e pardas testadas para HIV e AIDS, chegando a 62,3%. Para compreender esse cenário, converso com a enfermeira Nise Santos, apoiadora estratégica do Ministério da Saúde com a população negra, que atualmente acompanha as gestões de saúde do Rio Grande do Norte e do Ceará. Seja bem-vinda ao TVDH, Nise. A população negra no Brasil enfrenta barreiras históricas no acesso à saúde. Como essas desigualdades estruturais impactam no cuidado, na prevenção e no tratamento do HIV e AIDS entre pessoas negras? Primeiro dizer que a epidemia já não é democraticamente distribuída. Pessoas negras concentram a maioria dos novos diagnósticos e também os casos de AIDS e de óbito. E quem diz isso não sou eu. Quem fala e expressa isso muito bem são os dados epidemiológicos mais atuais. E eles dizem o seguinte, por exemplo, em 2023, 63,2% dos novos casos de HIV e AIDS
ocorreram entre pessoas negras. E apenas 30,7% desses casos ocorreram em pessoas brancas. No mesmo ano, 61,6% dos casos de AIDS e 63% das mortes por AIDS foram de pessoas negras. Esse último dado, né, do óbito, né, e do desenvolvimento da AIDS concentrada em pessoas negras revela um sinal de iniquidade persistente na linha do cuidado dessas pessoas nos serviços, né? Então, eu diria que as barreiras que o racismo produz para a população negra acessar direitos, ela também se reflete em barreiras para a população negra acessar ou ter com qualidade, acessar de forma com qualidade, né, o seu processo, aquilo que a gente chama de processo saúde, doença e cuidado, né, através de sua relação, através da sua ida, da sua chegada, né, nos serviços e programas de saúde. Eu queria, nesse momento, né, com relação a esse tema específico, eu queria separar, né, fazer de forma mais pedagógica e didática, né, como essas barreiras elas impactam o acesso à prevenção e também como essas barreiras elas impactam o cuidado e o tratamento, né? Porque uma coisa é você chegar na unidade, é você acessar a unidade para começar. Outra coisa é você, com o diagnóstico, você, né, seguir seu tratamento, aderir seu tratamento. Então, eu diria que no acesso à prevenção, barreiras como o racismo institucional, e aí racismo, traduzindo isso, né? O racismo institucional impacta as pessoas negras na sua relação pessoa negra e serviço de saúde, quando vários estudos demonstram que pessoas negras têm medo e evitam os serviços de saúde por serem negras, porque entendem e sentem os olhares, os comportamentos quando chegam no serviço de saúde, né? Então, isso reprime a vontade e a necessidade de uma boa parte das pessoas negras chegarem no serviço de saúde, porque entendem que podem sofrer esse tipo de racismo. Além disso, as vulnerabilidades econômicas, materiais, de mobilidade também impactam, né, na decisão da população negra chegar aos serviços de saúde em nosso país, em nosso estado. Exemplo categórico: às vezes, embora você tenha a unidade básica de saúde no seu território, mas que deve ser, né, a porta de entrada, o ordenador, né, do cuidado de todas as pessoas que acessam o SUS, né? Você tem isso, mas às vezes você não conta com uma unidade especializada, uma policlínica, né? E uma boa parte das grandes cidades, por exemplo, tem dificuldade de ter transporte fácil e acessível e barato para pessoas chegarem nesse serviço. Então, pessoas negras que já vivem vulnerabilidade social e econômica, né, vão ter mais esse prejuízo para chegar na unidade. Diria também que, além do racismo institucional, das vulnerabilidades econômicas e materiais e de mobilidade que a população negra enfrenta, eu diria que o racismo estrutural também se constitui numa barreira importante para o acesso da população negra aos serviços e programas de saúde. E queria explicar por quê. Porque no caso da saúde, esse racismo estrutural se reflete muito em barreiras territoriais e informacionais. A gente sabe que as unidades de saúde em territórios periféricos, no geral, elas têm menor oferta ativa, né, de insumos, de profissional, de infraestrutura, por exemplo, para fazer a prevenção combinada. E aí, mais uma vez eu digo, os territórios periféricos gozam de menor oferta ativa, né, em seus territórios, né, de insumos a profissionais para fazer esse atendimento. Assim como são nesses territórios que menos chegam campanhas educativas, né, para essas pessoas. Por fim, no cuidado e tratamento às pessoas que vivem com HIV/AIDS, eu acho que a maior barreira
é o estigma e preconceito combinado com racismo institucional. Essas duas coisas juntas impedem, né, e dificultam tanto a adesão quanto a continuidade do tratamento das pessoas que convivem com HIV/AIDS. Diria mais, elas impedem, né, um tratamento e um cuidado de excelência à população negra que vive com HIV/AIDS. Bom, a fala de Nise é muito marcante, né? Ela traz aí um aspecto que a gente aqui não tinha falado ainda, né? A população negra, as pessoas negras, o avanço dos números sobre essa população. Thalita, tua experiência diária, tua experiência com os pacientes, com as pessoas, também trazem essa realidade? Quem são as pessoas que chegam até o espaço de saúde lá da Gestos? Perfeito. Eu acho bom a gente sempre relembrar que não tem como falar de HIV e AIDS sem falar de movimento social, né? E eu acho que o terceiro setor, a sociedade civil como um todo, ela vem com essa proposta para que a gente possa ser a porta aberta para todas essas pessoas que em algum momento tiveram a dificuldade de acessar o serviço, né? E o público que frequenta o espaço de saúde, ele é bem diverso. Eu acho que hoje em dia a gente avança muito nas estratégias de prevenção combinada, que a gente vai discutir ao longo do programa, e a gente tem um público bem variado, né? Mas ainda assim, existe aquele perfil prevalente nos diagnósticos que a gente sabe. Creio que no ano de 2023 foi mais de 60% dos diagnósticos de HIV eram de pessoas pardas e pretas, inclusive. Mas lá no nosso espaço de saúde, a gente recebe tanto jovens quanto pessoas com idade superior a 40, 45 e até 60 anos, que é uma nova temática que a gente precisa comentar também, até porque são mais de 40 anos de epidemia, né? Então a AIDS de fato envelheceu e é um dos projetos da Gestos, né, que está em atuação, que é justamente essas pessoas que descobriram o diagnóstico lá atrás e de fato estão envelhecendo com a doença. Então a gente consegue atingir um público bem geral de fato e a própria epidemia também já tem aderido, né, esse perfil. Ana, quando a gente fala, por exemplo, das questões ambientais, a gente fala de um racismo ambiental, né? Onde em algumas localidades há inundações, deslizamentos, em outros não. Eu te perguntaria, existe também esse aspecto quando a gente fala dos pacientes ou das pessoas que foram fisgadas pelo vírus? É bem interessante essa abordagem e a fala de Thalita sobre a realidade atual, é que, na realidade, a AIDS ela começa como doença a se expressar na população bem, do ponto de vista socioeconômico, bastante diferenciado, né? Basta ver que os primeiros casos de AIDS, tanto no mundo ocidental, porque na África não, sempre foi uma doença da população geral e muito mais de mulheres do que de homens. Ela antecede esse percurso ocidental, mas nos Estados Unidos e Brasil, por exemplo, começa pela população, artistas, arquitetos, advogados, médicos, aviadores. Classe média? Classe média e média alta. Então, assim, ela era uma doença da elite e a grande dificuldade no início de tratarmos os casos é porque os hospitais, pela questão do preconceito imenso e do estigma, sob a teoria do contágio, e o vírus, veja, o vírus ele só é identificado em 84. Então a gente começa a ter os primeiros casos sem identificação viral. Existia a suposição de que era uma doença viral pelas manifestações clínicas, mas tanto que é uma síndrome, né? Ela é designada como síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA, inicialmente conhecida. O Brasil foi o único país que adotou AIDS, ou AIDS, como o nome da doença, porque copia lá dos americanos, estadunidenses. Mas assim, ela é uma doença de uma população mais diferenciada, mas com a progressão do tempo e com a iniquidade social, sobretudo no nosso país, o que é que a gente observa? A interiorização da doença, ou seja, ela sai dos grandes centros urbanos, se interioriza e se interioriza pela população mais pobre. E entre a população mais pobre, a gente sabe que o peso da população negra, ou seja, preta e parda, ela é muito grande, então ela reproduz isso, é como a introdução das mulheres. As mulheres passam a ser afetadas pelo HIV no Brasil em meados dos anos 90, antes nem era considerada uma doença de mulheres, era difícil a gente dialogar com o campo que estava preparando a questão da assistência para observar a questão das mulheres, tá? Porque no Brasil era assim, ou hemocentro,
ou homens que fazem sexo com homens, que aí engloba gays, homens cis, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, mas era quase que existia um nome, inclusive, né? Que era doença relacionada aos gays, né? Vem também lá da... Então, essa doença, quer dizer, a infecção, ela se alastra para a população. As populações chaves, como Thalita coloca, principalmente dos homens bissexuais e usuários de droga injetável, elas passam a ser ponte para a população heterossexual, principalmente para as mulheres, e aí muitas vezes as mulheres só são identificadas com a doença quando o seu parceiro já morreu. Ela começa a ter pneumonia ou outras manifestações e aí se faz o teste. Agora, o que a gente tem hoje, que é um avanço importante, é que, primeiro, a testagem ficou muito mais acessível, fácil. Hoje, com teste rápido, a gente diagnostica uma infecção, não é um teste para ser confirmado por outro teste laboratorial, não, ele é um teste rápido, ele é feito, inclusive, na saliva, mais recentemente. E existe toda a terapia, tanto para o tratamento das pessoas infectadas, porque até também meados dos anos 90, o diagnóstico era assim, quando a pessoa já entrava em imunodeficiência, é que tinha direito ao tratamento, porque se acreditava que o tratamento era só para a AIDS, não era para a infecção pelo HIV. Com a progressão, é que se viu o seguinte, se você introduzir o medicamento no momento do diagnóstico da infecção, que leva em torno de 5 a 10 anos para se manifestar como uma doença, AIDS, então você poderia interromper esse fatalismo, você poderia definir uma outra história natural da doença, que é isso que acontece. E mais recentemente é saber que quando as pessoas que são infectadas pelo HIV, elas são diagnosticadas precocemente, elas têm a chance de ficarem indetectáveis. O vírus nunca vai sair do organismo. Ele é um vírus capcioso, como eu já coloquei, mas ele fica numa latência imunológica. Mas ele pode ficar indetectável no sangue, ou seja, indetectável, não transmite. Então você também reduz a rota de transmissão. Mas mesmo assim, a gente continua tendo ainda um número de casos e de infectados alto. No Brasil tem um programa que é merecedor de muitos elogios, inclusive internacional. É o primeiro país que introduz a terapia antirretroviral. É um dos primeiros países que introduz o teste rápido universal, tá? É que o Brasil ele conseguiu diminuir a mortalidade por AIDS. A mortalidade reduziu bastante. Se você pegar os anos 90 e comparar com 2023, essa mortalidade caiu drasticamente, mas a gente continua tendo bastante número, novos casos de infectados. E uma das questões, eu acho que Thalita abordou de forma bem rápida, porque é rápido o programa, né? É que a gente tem hoje um fenômeno que é, com o envelhecimento também da população, que isso é importante, o diagnóstico ele pode se tornar tardio. E às vezes as pessoas só veem, uma pessoa com 60 a mais, ela geralmente tem outras morbidades, ou seja, tem outras doenças. E muitas vezes uma infecção que aconteceu recentemente, ela pode passar despercebida, porque a infecção é assintomática. Então, dá um diagnóstico mais tardio. Então, a questão do envelhecimento não é só da AIDS, mas da própria população. E o cuidado com o envelhecimento para o diagnóstico é importante, porque eles podem se apresentar tardiamente, ou seja, já com a doença. Isso eu acho que é um dado bem relevante. E uma outra questão que eu acho que tem que ser pontuada é que a sexualidade ela é muito pouco discutida na questão, no envelhecimento da população. É como se sexo nas pessoas mais idosas fosse uma coisa, sabe, proibida, exatamente. Então, pense, os idosos continuam fazendo sexo e o HIV continua afetando pessoas que podem fazer sexo desprotegido. Odete Reutemann está aí para provar que sexo na velhice também é uma boa pedida. Eu acho que eu vou assistir essa novela. Então, gente, no próximo bloco tem o quadro Fala Povo. A nossa produção foi até as redes sociais do programa e perguntou, na sua opinião, como a educação sexual ajuda a prevenir HIV e AIDS? A gente confere as respostas já já.
Estamos de volta com o terceiro bloco do programa TVDH, que nesta edição quer saber como a população brasileira lida com HIV e AIDS. Agora é a hora do quadro Fala Povo, com a produção de Luiz de Castro. David Santos disse aumentar o número de pessoas conscientes sobre o problema e os responsáveis pela saúde pública. Raíssa Aurora disse, a partir da educação sexual e de gênero, entendendo o corpo, o sexo e as identidades como político, desenvolvendo habilidades de compreensão das vulnerabilidades. Giesse respondeu assim, a educação é fundamental, inicialmente na formação, e faz com que os jovens se previnam. Keison de Castro disse, a educação atua diretamente na consciência, no comportamento e na escolha das pessoas. Ana, Thalita, o que dizer? Eu acho que a discussão de rua é muito importante porque coloca questões como, por exemplo, a questão de gênero. A questão de gênero, principalmente nos tempos em que vivemos, com uma retomada de um discurso extremamente conservador, fundamentalista e que tem impregnado a mente não só das pessoas comuns, mas inclusive das próprias escolas. Então isso é uma coisa muito séria, porque o Brasil é um país onde hoje resiste um dos maiores números de feminicídios no mundo. Então, discutir essa questão na perspectiva da redução da transmissão do HIV é não só fundamental, mas é imperativo. Além disso, né, a gente sempre fala que discutir a educação sexual nas escolas, para além do HIV, a gente também corrobora para outro grave problema de saúde pública, que é o aumento das gravidez na adolescência, né? Então, assim, quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa em prevenção para a doença, mas também daquela gravidez que não é desejada. E aí a gente reforça, né, aquela ideia dos direitos sexuais e reprodutivos, que muitos, da maioria dos jovens e adolescentes, sequer têm noção do que lhe é garantido de direito, de fato, né? Exato. E tem a questão de gênero ainda, quando a gente fala da questão de gênero, das pessoas LGBT+, porque se o Brasil é recordista de feminicídio, também tem números expressivos quando a gente fala de violência contra as pessoas LGBT+. E principalmente as pessoas trans, né, que hoje tem sido um grande problema. Quando a gente fala de HIV e AIDS, e tem aí essa memória histórica perniciosa de que era uma doença dos gays, isso é um coquetel molotov, né, se a gente pensar desse jeito. Indiscutivelmente. Eu acho que você coloca um recorte que é importante, porque, por exemplo, hoje a população, das populações chaves, a mais afetada pela infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, sobretudo sífilis, é exatamente a população de travestis e mulheres trans. Perfeitamente. A escola, né, ainda bem que a educação é vista pelos nossos telespectadores, internautas, como algo que é importante. Então, é muito necessário, né, que tenhamos políticas públicas para a educação básica. Vocês concordam com isso? Com certeza. Ou é muito cedo para falar sobre isso com as crianças? Não, eu acho que a educação sexual, ela faz parte da própria, porque a sexualidade faz parte da própria vida. Se a gente for revisitar Freud, a gente começa lá na infância, né? Então não tem como encontrar uma idade ideal. O que tem que se encontrar são formas ideais dessa transmissão. É redução de preconceito, do estigma, trabalhar. Eu acho que é essa questão que quem mais mata realmente é o estigma e o preconceito. As pessoas matam a população LGBTQIAPN+, muito mais pelo preconceito do que pela própria... Qual é o problema ou qual é em que afeta uma pessoa ser diferente de você? Ou ter uma orientação sexual diferente da sua? Ou resolver tatuar algo no seu corpo? Não afeta individual. Coletivamente isso não afeta, e nem muito menos individualmente. Mas as pessoas se avoram num falso moralismo tão imenso que muitas vezes isso é a causa realmente da violência. Verdade. Bom,
A gente vai agora para o próximo bloco, porque no quarto bloco do TVDH tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas vão responder a uma pergunta enviada por você que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema como uma população brasileira lida com HIV e AIDS. Agora, no quadro Educar para os Direitos Humanos, o repórter Luiz de Castro traz uma pergunta de Isabela Albuquerque para a gente. A profilaxia pré-exposição, conhecida como a PrEP, e profilaxia pós-exposição, a PEP, são medicamentos voltados para pessoas com risco de infecção pelo HIV. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2024, o Brasil chegou à marca de 104 mil usuários das duas formas de prevenção. Mas você sabe onde ter acesso, como utilizar e tirar outras dúvidas? É sobre esse assunto que a recepcionista Isabela Albuquerque traz uma pergunta. Olá, meu nome é Isabela, eu sou uma mulher trans e eu tenho algumas dúvidas sobre quem pode usar, né, a PrEP, o PrEP no caso, e a PEP. E se tem alguma restrição em relação aos medicamentos e em relação a quem pode usar. E a gente agradece a Isabela Albuquerque pela pergunta. Ana Thalita é uma mulher trans, importante que a gente também abra, né, o debate para incluir essas pessoas no que é possível acessar de saúde. Como é que a gente responde? Eu acho que a primeira pergunta para você seria o que é PrEP e o que é PEP? Excelente pergunta, né? A gente avançou muito na prevenção para o HIV e a PEP e a PrEP surgem justamente nesse contexto, né? São profilaxias que a gente chama de prevenção. E o que vai diferenciar uma da outra é o momento certo de usar. Por exemplo, se teve alguma exposição de risco, uma relação sexual desprotegida, ou o preservativo rompeu, o que pode acontecer, ou algum acidente perfuro-cortante, então acontece muito em carnaval, está no carnaval, alguém furou, então o que fazer? Acessar a profilaxia pós-exposição em até 72 horas, que é até 3 dias depois do ocorrido. Então, é uma medicação gratuita, disponível no SUS, elegível para qualquer pessoa que tenha passado por uma situação de risco para infecção pelo HIV. Então, essa pessoa vai no serviço de urgência ou no serviço de referência do próprio SUS, que oferta a PEP, que é a profilaxia pós-exposição, vai passar por uma testagem rápida para a gente saber o resultado do exame daquela pessoa, porque se der positivo, a gente caminha para tratamento. A gente não oferta uma prevenção. Dando negativo e estando dentro dos critérios, que é o prazo de até 72 horas, essa pessoa acessa a medicação, que são 2 comprimidinhos tomados diariamente por 28 dias. Após esse ciclo, também há uma nova testagem e há um segmento de acompanhamento para a gente saber se aquela pessoa pode ter sido infectada naquela exposição pontual ou não. Além disso, também, no momento da consulta, também são ofertadas outras profilaxias para as outras ISTs, mas a PEP em si ela é exclusiva para o HIV. A medicação é um conjunto de antirretrovirais para impedir a replicação daquele vírus para não desencadear a infecção, tá? A PrEP é uma pré-exposição, como o próprio nome já diz, é profilaxia pré-exposição. Então, é uma medicação disponível no SUS para jovens a partir de 16 anos que tenham vida sexual ativa e que estejam em situações de vulnerabilidade para infecção pelo HIV, né? A gente sempre fala que nenhum IST tem cara, então HIV não tem cara. Qualquer pessoa que tem vida sexual ativa, ela pode se infectar pelo HIV. Então, acessar a PrEP é uma prevenção e também é um autocuidado consigo também. Mas a gente sempre lembra que a PrEP ela só protege para o HIV. Então, assim, é onde a gente entra em outras estratégias de prevenção, que é como também o preservativo, que consegue proteger para todas as outras ISTs. Então, a PrEP, ela é composta por 2, né, antirretrovirais, né, e eles são tomados em um único comprimido, tá? E essas pessoas podem acessar também no SUS, no serviço de saúde, seja a unidade básica de saúde, ou ambulatório LGBT de referência do seu município, ou até no serviço de atenção especializada.
Existe uma grande diferença, né? Porque essa PrEP existem 2 métodos. Tem a PrEP diária e a PrEP sob demanda, só que ela é indicada para perfis diferentes. A diária é aquela que você toma todos os dias e você vai estar sempre pronto para o HIV, né? Para pessoas com vagina, a gente sempre enaltece isso. Pessoas com vagina ou mulheres trans e travestis que estejam em uso de hormônio à base de estradiol, precisa tomar a PrEP todos os dias. A PrEP sob demanda não rola. A PrEP sob demanda funciona para quem tem pênis, porque o medicamento ele consegue atingir níveis de impedir a replicação do vírus, certo? Então a gente sempre dá ênfase para não confundir a cabeça das pessoas. Eu já tive, inclusive, no serviço de atenção especializada que eu atendi, pessoas que se infectaram pelo HIV pelo uso incorreto da PrEP sob demanda, que é um esquema de 4 comprimidos em que você consegue programar aquela relação sexual. Mas a gente reforça que é específico para pessoas com pênis, funciona também para profissionais do sexo, mas se for uma pessoa com pênis que usa hormônio à base de estradiol, não funciona, né? E aí é sempre importante a gente trazer atualizações, acho que a doutora Ana pode falar também, porque a gente está num novo cenário em que vem a PrEP injetável, né, que é uma PrEP de ação prolongada, e que ela vai ser muito eficaz tanto para pessoas com vagina, né, tanto até para adesão, porque a grande eficácia da PrEP está na adesão. Então, assim, não é o fato, eu tenho PrEP, mas você toma todos os dias certinho, porque é isso que vai garantir a eficácia da prevenção para a infecção, né? Perfeito. E também só lembrar que quem faz se inscrever num programa de profilaxia pré-exposição vai tá vinculado a todo um procedimento clínico de exames que são repetidos, de avaliações com teste, com testagem. A profilaxia pós-exposição, ela foi muito empregada para, por exemplo, os acidentes ocupacionais, né, profissionais de saúde que lidam com a saúde, desde do maqueiro até a pessoa que está num bloco cirúrgico, ou da própria patologia, que acidentalmente se expôs a um possível material que tivesse infectado pelo HIV. Então, nesse caso, a PEP ela permanece como uma profilaxia pós-exposição, a exemplo do que a gente faz para a raiva humana. Então, as pessoas que são, por exemplo, atingidas por gato, cachorro ou por um animal selvagem, que vai numa unidade de saúde, aquele soro e vacina ou só vacina, aquilo é uma profilaxia pós-exposição. Mesmo que a gente não tenha conhecimento da infecção naquele animal, você vai ter que ser rotulado dentro de um programa desse. A PrEP é uma profilaxia pré-exposição e que Thalita também colocou, mas lembrar que quem aderir a uma das estratégias da PrEP vai ter que estar submetido a todo um protocolo clínico. A grande novidade nessa profilaxia combinada que a gente tem para o HIV é a existência real agora, recentemente, a liberação, já foi liberada pela Anvisa, da profilaxia injetável a cada 2 meses, e existe uma outra possibilidade de uma profilaxia injetável a cada 6 meses. Agora, lembrar que ambas as estratégias são extremamente caras. Então, provavelmente, do ponto de vista da saúde pública, ficará, por melhor que seja a adesão à profilaxia pré-exposição, dificilmente se terá como custear, por exemplo, a profilaxia mais longa, a cada 6 meses, porque ela é ainda mais cara do que a profilaxia que é injetável a cada 2 meses. Tem também a que é feita com uso oral, que você já falou tão bem. Então, eu acho que é isso. Agora, lembrar, reforçar, que o uso do preservativo, tanto masculino, considerado como preservativo externo, como feminino, são fundamentais, como Thalita colocou, são fundamentais para a redução da infecção por outras infecções sexualmente transmissíveis, sobretudo sífilis, gonorreia e clamídia, que são muito prevalentes no nosso meio. E uma das questões que você levanta no início, Thalita, que é a questão da prevenção da gravidez indesejada, né? Sobretudo nas adolescentes. O Brasil é um dos países que tem o maior percentual de jovens que engravidam, sobretudo na região norte e nordeste, mais na região norte do que nordeste. Mas assim, a gente tem 1/5 das gravidezes do nordeste e 1/4 das gravidezes
da região norte são de pessoas, de adolescentes com menos de 18 anos. Que poderiam usar camisinha, por exemplo. Que poderiam usar camisinha, por exemplo. Perfeito. Bom, gente, depois do intervalo tem o 5º e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. A gente volta em instantes. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TV DH, que nesta edição fala sobre como a população brasileira lida com HIV e AIDS. Recebemos Ana Brito, médica, professora da Universidade de Pernambuco e pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz. E Thalita Nascimento, ela é enfermeira do Espaço de Saúde da Gestos, que é uma organização não governamental que atua para garantir os direitos das pessoas que vivem e convivem com a AIDS. Último bloco, a gente vai tentar aqui trazer o que ainda não conseguimos falar, até o 4º bloco. Eu queria começar com você, Thalita, para que você pudesse falar um pouco mais para quem está assistindo o programa, como é que a Gestos funciona. A gente já disse que é em busca dos direitos, né? Mas quais são exatamente as ações, os projetos, em que campo vocês se situam mais especificamente? Então, a Gestos, né, é uma organização não governamental que existe há 32 anos aqui em Recife, Pernambuco, localizada na Rua dos Médicis, número 68. Nosso Instagram é @gestospe. E há 32 anos a Gestos luta pelos direitos das pessoas vivendo com HIV, além de desenvolver ações de comunicação, gênero, né? A gente é referência também na luta pelos direitos sexuais e reprodutivos e diversas outras questões de advocacy. Mas para o foco do tema de hoje, né, eu vou trazer os serviços que a gente oferta para as pessoas vivendo com HIV. Nós temos apoio de atendimento jurídico, temos uma advogada na instituição. Além dela, a questão dos direitos é muito forte? É uma história de luta, né? Então, assim, falar de HIV e AIDS, a gente sempre fala de luta, né? E dos avanços pelos direitos garantidos que se tem até hoje. E quando a gente fala de luta, a gente também fala de barreiras, né? Existe ainda muito estigma, existe muito preconceito. A gente tem um relatório que é produzido em parceria com a PUC, com a UNAIDS e outras instituições também, que ele avalia o índice de estigma que as pessoas vivendo com HIV, né? Então, assim, são pessoas vivendo com HIV, entrevistando pessoas vivendo com HIV sobre estigma. E no ano de 2024, mais de 52 pessoas relataram que já sofreram estigma no próprio serviço de saúde ou, enfim, de acesso, né? Então, pessoas vivendo com HIV que passaram por essa situação. De população trans e travesti, mais de 80% relataram esse estigma. Mais de 20% de pessoas disseram que tiveram medo de acessar o serviço de saúde por medo de receber o diagnóstico, sabe? E aí, quando a gente fala desse estigma, é quando a gente entra para uma referência. Eu sempre digo que a Gestos, ela é referência em acolhimento. Então, a gente oferta também testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis, a gente faz um diagnóstico, a gente faz um acolhimento, a gente referencia essa pessoa dentro da rede para acessar o tratamento. E para isso, a gente conta com o apoio de uma equipe multiprofissional. Então, a gente tem o atendimento jurídico para garantia dos direitos, então, para as pessoas saberem o que lhe é de fato, ou aquelas pessoas que perdem seu benefício, saber quando tem direito ou não, o direito ao saque do FGTS, o direito do sigilo e a garantia dele. Então, assim, qualquer pessoa que precisar recorrer judicialmente, a gente tem um advogado gratuito na instituição, lembrando que precisa ser pessoa vivendo com HIV para ter o atendimento lá. Temos também a assistência social, temos um assistente social no serviço e os psicólogos. Dentro desses psicólogos, a gente tem terapia individual, tem terapia em grupo, então a gente tem grupos terapêuticos de mulheres vivendo com HIV, homens vivendo com HIV, a gente tem grupos de formação, grupos de ativistas, porque a gente tenta, né, sempre propagar essa informação para a gente tentar reduzir esse estigma, que a gente sabe que é um fator que afeta diretamente a própria adesão do tratamento às pessoas, né? E é mais nesse lugar também, de acesso ao diagnóstico, de acolhimento, de referência e diversas ações de comunicação, referência tanto nacional quanto internacionalmente também. Parabéns pelo trabalho de vocês. Repete o @ do Instagram para quem está. @gestospe.
Muito bem. Quem quiser tirar dúvida, tiver em outro estado que não Pernambuco. Sim, e a gente também tem os nossos canais lá. Pelo Instagram você consegue acessar tanto o WhatsApp do nosso recepcionista, também o WhatsApp do próprio Espaço Saúde, que somos eu e a outra enfermeira que estamos esclarecendo as dúvidas. É só entrar em contato com a gente, que a gente está lá à disposição para acolher qualquer pessoa. Muito bom. Ana, eu lembrei que na década de 90, mais ou menos, eu fiz uma matéria com uma pessoa que vivia com HIV e ela tinha já AIDS manifesta no seu corpo. Ela não tinha as unhas, ela tinha um pessimismo, ela não acreditava em poder seguir com a vida dela, era uma pessoa jovem, uma mulher. E na década de 20, 2010, por exemplo, eu acho que foi por aí, eu fiz um documentário e eu conheci uma mulher que tinha carga viral indetectável. Ela casou com uma outra pessoa que também tinha e eles foram autorizados por um médico a ter uma criança. Ela engravidou, a menina nasceu, Aninha, saudável, sem o vírus. E eles, o casal, a família, com outra perspectiva, otimistas, com planos para o futuro, projetos de vida. Eu queria que você falasse um pouco desses momentos. Hoje não é mais uma sentença, o que a gente tem de mais perspectivas boas para frente para quem vive com HIV ou com AIDS? Então, acho que a AIDS ela desenha vários cenários, né? Tem um cenário inicial, que é aquele arquétipo do emagrecimento, da depreciação física, da sentença de morte. As pessoas sobreviviam em Pernambuco, por exemplo, na nossa primeira pesquisa, nos anos 90, as pessoas sobreviviam 9 meses a partir do diagnóstico da doença. Tá? Então, no Brasil era 5,3 meses. Era esse o espectro de sobrevida que se tinha, de uma pessoa que vivia com HIV e já instalada a AIDS. A gente trabalhava com diagnóstico de AIDS naquele momento. Então esse era o cenário inicial, né, onde tem Cazuza como um dos ícones dessa geração. Em seguida vem o outro cenário, que é o cenário do adoecimento das pessoas, digamos assim, comuns, né, onde as mulheres e homens héteros e uma manutenção dos homens que fazem sexo com, e com o advento da terapia antirretroviral em várias etapas, como a gente já colocou. A primeira etapa era só para quem tinha um adoecimento da AIDS, em seguida passa a ser infectados, que é o caso do exemplo que você traz para a primeira década do ano 2000, do século XXI. Então, o Brasil tem uma política pública muito bem estruturada desde o início dos anos 80, porque contou com a participação da sociedade civil e com a parceria muito estreita das organizações não governamentais. Aliás, o grande indutor de organizações não governamentais foi o próprio programa de AIDS. Então, a parte dos GAPAs, os grupos de apoio a pacientes com AIDS, em São Paulo, depois aqui no Recife, depois a Gestos. Então, esses grupos foram se estabelecendo no Brasil inteiro, como uma complementação para as ações públicas, no que diz respeito à questão da adesão ao tratamento, que isso é importante, para o diagnóstico precoce da infecção também é importante, e para a redução, sobretudo, do estigma, do preconceito e da discriminação, que, como já foi pontuado em vários momentos, e sobretudo na fala de Thalita, reduziu bastante, mas ainda é aquele silêncio que grita. Quase ninguém quer dizer que é uma pessoa vivendo com HIV, porque sabe do que aquilo poderá repercutir, mesmo ele sendo uma pessoa com situação sorológica indetectável, ele sabe que não está transmitindo o vírus. Agora, uma etapa importante do Brasil, que é a transmissão vertical do HIV, ou seja, porque você também pega a questão na sua fala de uma mãe que gesta uma criança, ela na vigência da infecção pelo HIV. Mesmo indetectável, essa criança vai ser monitorada e existe tratamento para isso, para que você possa impedir que essa criança resulte numa infecção pelo HIV. E o Brasil hoje já caminha para a eliminação da transmissão vertical pelo HIV. Da mãe para o filho. Transmissão vertical, desculpe, da mãe para o filho. Isso é muito importante e a gente luta também para que a gente possa conseguir isso
para sífilis congênita, que é uma doença determinada por uma infecção sexualmente transmissível muito antiga e para a qual existe tratamento. Muito bom. Gente, estamos chegando ao final. Queria agradecer demais a presença de vocês, dizer que voltem. Essa pauta não se esgota no programa. Se a gente fosse falar só sobre mulheres, teríamos um programa só para isso. Se fôssemos falar sobre a questão de raça, de gênero, outro programa para isso. Então, quero agradecer muito pelo didatismo e pela generosidade de vocês no programa de hoje. Nós aqui agradecemos essa oportunidade. Estamos à disposição para o que for necessário. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Contamos também com uma rede de parceiros que é formada pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe com a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, @programa tvdh.unicap. Também estamos no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Lá você encontra outras edições do programa, sempre com temas ligados aos direitos humanos. Agradecemos pela sua companhia e até a próxima.